Rei Demônio feito sob medida dos capítulos 11 ao 14. Em apenas 2 meses, essas aranhas tivessem expandido seu alcance de caça para sua residência. Quase trombei com uma teia de atama assim que saí. Como isso é aceitável? Roy quase explodiu. Como posso permitir que forasteiros durmam ao lado da minha cama? Até os humanos têm consciência territorial, quanto mais os demônios. Portanto, Roy tomou sua primeira decisão ao acordar: matar todas aquelas malditas aranhas demoníacas que haviam ocupado seu território. Fragmentos de alma, sem exceção. As almas colhidas neste massacre eram, de fato, muito lamentáveis. Não só a qualidade era baixa, como também eram muito pequenas. No momento em que Roy se sentia deprimido com sua colheita, ele percebeu que a luz acima de sua cabeça estava sendo bloqueada por algo, e uma enorme sombra apareceu no chão. Ao mesmo tempo, uma voz soou: "Te peguei, seu inseto malvado." Essa voz era estranha. Claramente soava muito estranha aos seus ouvidos, mas Roy conseguia entender perfeitamente o significado que ela transmitia. Era como se a voz parecesse estar agindo diretamente em sua alma. O mais estranho foi que Roy entendeu imediatamente o que estava acontecendo quando ouviu a voz. Isso é a linguagem dos demônios. A resposta de Roy não foi lenta, mesmo estando atordoado. Ele chutou o chão violentamente e deu uma cambalhota, rolando para fora do alcance da sombra. Bum! O lugar onde ele estava foi imediatamente atacado assim que ele rolou para longe. Uma enorme sombra negra com um impulso incomparável atingiu o chão diretamente. Uma grande quantidade de lama preta espirrou ao redor, e um buraco apareceu no chão. Roy subiu e viu claramente a aparência do atacante. Era um demônio-aranha maior. No entanto, ao contrário dos demônios-aranha que ele havia matado antes, o que ele estava enfrentando agora era uma demônio-aranha fêmea meio humana, meio aranha. A parte inferior de sua cintura era um grande abdômen de aranha, e sua parte superior era um humanoide, nua, mas coberta com os pelos da aranha, o que impedia qualquer pensamento de tentação. Ela tinha muitos olhos no topo de sua cabeça, e uma língua semelhante a uma pinça escorregava para fora. Apenas o par de chifres de demônio curvos em sua cabeça mostrava seus tatus de demônio. Juntamente com os 8 membros em ambos os lados de seu corpo, todo o seu corpo parecia um tanque na frente de Roy. Olhando para a coisa meio humana, meio aranha na frente dele, Roy não pôde deixar de respirar fundo. Ele sabia que estava na merda. A julgar pelo tamanho do oponente, provavelmente era um demônio adulto, pelo menos no topo da hierarquia baixa. Não se sabia se havia avançado para um demônio de hierarquia média. Roy finalmente entendeu por que só havia obtido fragmentos de alma após matar aqueles demônios-aranha. O motivo era simples. Aqueles demônios-aranha só podiam ser considerados clones da Rainha-Aranha à sua frente. A razão pela qual viviam em grupos não era por causa de seus hábitos biológicos, mas porque eram simplesmente ferramentas para a Rainha-Aranha. A Rainha-Aranha sentiu isso quando aqueles fragmentos de alma começaram a desaparecer durante a caçada de Roy, então ela o encontrou através deles e veio matá-lo. Afinal, não era mais seu território e, sem suas teias de aranha, os demônios-aranha não tinham uma boa maneira de deter Roy. Roy também mudava de direção continuamente. Os demônios-aranha não tinham problemas em se mover para frente e para trás com suas 8 patas, mas não eram tão bons com movimentos laterais. Eram aranhas, não caranguejos. Aranha também percebeu que foi um grande erro não cercar esse pequeno demônio com suas aranhas quando podia. Mas era um pouco difícil para eles persegui-la agora, então ela mesma entrou na batalha. Agora que não havia árvores bloqueando como na floresta, Aranha podia aumentar sua velocidade e mover seus membros. Ela até esmagou alguns demônios-aranha que estavam bloqueando seu caminho e os alcançou por trás. Morra! Maldito seja! Aranha rosnou para Roy. No entanto, Roy respondeu a ela com um tiro. Durante a perseguição, Roy girou o corpo e atirou em Aranha. Seu corpo enorme era um alvo fácil para Roy. Como resultado, o tiro atingiu Aranha diretamente em seu estômago.
A bala não conseguiu penetrar seu corpo, mas fez seu abdômen encolher e seus passos pararem. Dor. Aquele maldito demôniozinho parece ter atirado algo que realmente me machucou. Aranha rugiu com raiva e acelerou novamente, mas logo depois que ela começou a se mover novamente, 2 estrondos altos vieram. Seu corpo foi baleado novamente. Roy atrasou Aranha dessa forma, e ele finalmente viu aquele rio de lava um tempo depois. Ele se virou e disparou todas as balas de sua arma antes de começar a correr ao longo da margem do rio. Ah, insetozinho desprezível! Você quer pular no rio? Aranha não pôde deixar de rir quando viu esta cena. Até um demônio terá dificuldade para sobreviver em tal lava. Você só morrerá a menos que tenha a linhagem de um demônio de chamas. TSK, que tagarela. Roy olhou para Aranha com desprezo por um momento antes de seus olhos brilharem. Magma fluía neste rio de lava, mas magma era na verdade rochas derretidas, então haveria algumas rochas que não derreteriam ou esfriariam completamente no rio. Essas rochas não estavam fixadas ao solo e frequentemente fluíam junto com o magma. E agora, Roy via um pedaço desses diante dos seus olhos. Depois de calcular a distância, Roy mudou repentinamente de direção, pisou na margem e pulou diretamente naquela rocha flutuante. Roy pousou na rocha com facilidade. A rocha afundou um pouco com o peso, mas sob o olhar nervoso de Roy, a rocha não submergiu no magma e, em vez disso, subiu lentamente. Depois de persegui-lo até a margem do rio e ver aquela cena, Aranha ficou pasmo. Droga, como esse pequeno demônio é tão inteligente. Luz também levou à escassez de demônios de classe alta. Como resultado, os demônios de classe alta davam importância aos seus descendentes e os educavam desde o nascimento. A indicação da pureza da linhagem dependia de o demônio possuir ou não asas demoníacas. Ao contrário das asas de élitros dos demônios insetos, as asas de Roy agora haviam se transformado em asas demoníacas de verdade. Não era de se admirar que Aranha estivesse perplexo. Afinal, demônios de sangue puro que possuíam asas demoníacas eram extremamente raros no nível superior do abismo. Aos olhos chocados de Aranha, Roy tentou bater as asas. As asas pareciam pequenas e a envergadura não era grande o suficiente, mas ele conseguiu controlá-las livremente. Roy olhou para o outro lado do rio e agachou-se na rocha para começar a acumular poder. Concentrou toda a sua força nas pernas e até dobrou a cauda contra a rocha. Depois de terminar de acumular poder, Roy bateu as pernas e a cauda com grande força e saltou de onde estava. O salto levou para o alto, para o céu. Roy estendeu totalmente suas asas demoníacas enquanto pensava em correr para o outro lado do rio. Naquele momento, a corrente quente do rio de lava lhe deu muita flutuabilidade, permitindo-lhe deslizar suavemente em direção ao outro lado do rio. No entanto, Roy continuou descendo porque estava planando. Finalmente, usou suas garras para se agarrar ao penhasco do outro lado do rio e pousou os pés firmemente sobre ele, colando seu corpo contra o penhasco. Não poderia ser considerado um pouso perfeito, mas Roy ficou radiante, encontrando-se fora de perigo. Roy se virou, acenou para a Aranha do outro lado do rio e então tentou dizer suas primeiras palavras na língua demoníaca. Adeus. Bem. Sim, não parece tão difícil aprender a língua materna da raça demoníaca. Roy juntou suas asas atrás de si e partiu sob o olhar atordoado de Aranha. Depois de ser capaz de voar, o alcance de caça de Roy tornou-se muito maior, e ele agora podia lutar contra monstros e demônios voadores. Com o passar do tempo, o alcance de exploração de Roy também continuou a se expandir. No entanto, ele só havia alcançado cerca de 100 quilômetros de distância da caverna em que vivia. Durante esse período, sua experiência com a caça o fez descobrir algo que o intrigou. Ele percebeu que todas as criaturas que viviam no nível superior do abismo, fossem monstros ou demônios, basicamente usavam apenas seus corpos para lutar. Embora alguns usassem venenos ou ácidos, esses métodos eram apenas produtos de seus próprios corpos. Havia apenas 2 condições para julgar a força desses demônios e monstros.
Uma era seu tipo de corpo e a outra era o tamanho de seus músculos. Esse tipo de método de luta física parecia muito emocionante, mas também intrigava Roy profundamente. E a magia? Por que não há demônios lutando com magia?